Bom, pessoal, nesse capítulo nós vamos começar a utilizar a administração de custos para tomar decisões. Decisões de que maneira? Quem nunca se viu ou teve alguém próximo que lhe perguntou será que se eu aumentar o meu preço de venda, o meu lucro vai aumentar ou vai diminuir? Será que se eu der um desconto, eu vou conseguir mais clientes? E conseguindo mais clientes, eu vou vender mais. E vendendo mais, eu vou ter mais lucros? Essas perguntas, junto com outras que nós vamos ver ao longo do capítulo, são muito comuns de acontecer no dia a dia das empresas. Uma outra situação bastante comum é uma empresa que vende um mix grande de produtos e passando por uma situação onde ela tem que definir se vai manter algum produto, alguma linha, alguma atividade ou não, em função de sistemas de custeio que ela utiliza, que pode ser algum daqueles que a gente viu anteriormente. E várias vezes acontece de a empresa ter um produto que, pelo sistema de custeio tradicional, ele apresentar como deficitário e ela retirar esse item de linha achando que com isso vai aumentar o lucro da empresa, ela se deparar com a situação exatamente oposta. Ela retira aquele item que, pelo sistema de custeio tradicional, é deficitário, e ao invés de aumentar o lucro, ela aumenta o prejuízo. Por que isso? Porque muitas vezes um item, uma atividade, uma operação que é deficitária pelo sistema de custeio tradicional pode se apresentar positiva quando nós analisamos pela margem de contribuição. E a análise da margem de contribuição é aquilo que permeia e está durante todo esse capítulo que nós vamos começar a estudar. É um dos sistemas de custeio que não são utilizados na contabilidade, efetivamente, mas esse sistema de custeio é utilizado basicamente para a tomada de decisões gerenciais. E como nós vamos ver ao longo do capítulo, é um sistema bastante interessante, talvez não um sistema, mas uma metodologia, vamos chamar assim, e nos ajuda muito no dia a dia na tomada de decisões. Nós vamos estudar inicialmente uma empresa com um item e depois nós vamos ampliar o estudo para vários itens ou várias atividades ou várias operações e utilizar o método da margem de contribuição para nos ajudar a tomar decisões que sejam vantajosas para as empresas. Dito isso, vamos começar. O nome desse capítulo é Relações de Custo, Volume e Lucro, porque nós vamos estudar exatamente isso. Quais são as inter-relações que existem entre esses três elementos dentro da empresa? E como é que essas inter-relações se comunicam e se afetam umas às outras? Antes de começarmos efetivamente o capítulo, vamos entender um conceito que vai ser muito importante ao longo de todo esse capítulo que nós vamos estudar, que é o conceito de ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É o ponto, ou aquela medida onde receitas e despesas
da empresa são iguais, ou seja, o meu lucro é zero. O ponto de equilíbrio é muito importante porque ele mostra qual o mínimo que a empresa deve faturar em termos de receita de venda, ou qual o menor volume em termos de quantidade a empresa deve vender, principalmente quando é um item, para que ela não fique no prejuízo. Esse é o mínimo. Abaixo disso, eu entro no prejuízo e, acima disso, eu começo a ter lucro. Então, ponto de equilíbrio, em inglês, break-even point, é fator fundamental no nosso estudo. É um conceito de extrema importância. Bom, dito isso, quais são os fundamentos da nossa análise de custo, volume e lucro? Aqui nós vamos utilizar a demonstração de resultado com margem de contribuição. Como eu falei, essa demonstração de resultado, essa metodologia da margem de contribuição, ela não é contábil, ela é gerencial, ela é utilizada dentro das empresas. Nenhuma empresa apresenta essa demonstração de resultado com margem de contribuição para pessoas externas à empresa. Então, ela é feita dentro da empresa. Como é que ela é utilizada? Ela é utilizada separando-se custos e despesas fixas dos custos e despesas variáveis. Então, o formato dela ela é diferente nesse aspecto. Em primeiro lugar, eu deduzo das minhas vendas, das minhas receitas de vendas, todos os meus custos e despesas variáveis. Quando eu deduzo essas despesas, esses custos variáveis da minha receita de vendas, eu tenho o que nós chamamos de margem de contribuição. E por que margem de contribuição? É com quanto essa venda irá contribuir para cobrir as despesas fixas e ainda, se possível, me deixar um resultado. Qual que é o princípio básico? Despesas fixas, despesas, custos fixos, de um modo geral, independem da minha produção, do meu volume de produção, do meu volume de venda. Então, eles existem, quer eu venda 1 milhão de unidades, quer eu venda 0 unidades. É lógico que eu estou exagerando aqui, nós não podemos nunca nos esquecer do conceito de intervalo relevante. Tá? Então, se o meu intervalo relevante for de 0 a 1 milhão, ok, de 0 a 1 milhão, o meu custo fixo vai ser o mesmo. Então, se eu vender uma unidade, essa unidade vendida, depois que eu pago aqueles custos e despesas inerentes à sua produção, inerentes à sua comercialização, vai sobrar um certo montante, um certo valor monetário que vai me ajudar a pagar um pedaço das despesas fixas. Então, nesse exemplo, nós vamos estudar aqui uma empresa fictícia, é uma empresa que fabrica bicicletas. Então, em um demonstrativo aqui fictício, onde a empresa vendeu 500 bicicletas e pela venda dessas 500 bicicletas ela teve uma receita de 250 mil, a partir daí, os custos e despesas variáveis de 150 mil, essa empresa teve uma margem de contribuição de 100 mil. Se os custos e despesas fixas forem de 80 mil, o meu lucro vai ser de 20 mil.
Então, eu tive uma contribuição de 100 mil para cobrir as despesas fixas. E depois que eu cobrir a despesa e custo fixo, o que sobrar é lucro. Tá? Então, esse é o conceito de margem de contribuição. Então, margem de contribuição, juntamente com ponto de equilíbrio, eles vão nos acompanhar o tempo inteiro aqui. Aqui, como eu falei, inicialmente a margem de contribuição é usada para cobrir as despesas fixas. Qualquer margem de contribuição restante contribui para o lucro operacional líquido. Tá? Então, primeiro eu cubro as despesas fixas, o que sobrar vai para o lucro operacional líquido. Qual que é a abordagem da contribuição? Aqui nós vamos ver ao longo de todo o capítulo que nós não vamos tratar somente em termos de valor monetário. Na contabilidade, nós tratamos sempre de dinheiro. A parte de volume de venda, de volume produzido, normalmente isso não chega à contabilidade. Isso fica lá na produção. Só que, quando nós vamos tratar de margem de contribuição, é fundamental que nós passemos a utilizar também volume e não somente valor monetário. E por que é importante que nós também passemos a olhar o volume e não apenas o valor? Bom, cada mês essa fábrica de bicicleta tem que gerar, no mínimo, 80 mil em margem de contribuição total, para que ela atinja o seu ponto de equilíbrio. Nesse ponto de equilíbrio, lembre-se, a venda, o lucro é zero. Então, este ponto é muito importante. Se eu não atingir vendas que me deem margem de contribuição iguais a 80 mil reais, eu não cubro os meus custos e despesas fixas, eu não atinjo o meu ponto de equilíbrio e eu vou operar no prejuízo. Quando nós olhamos em termos unitários, nós estamos vendo aqui que cada unidade me gera R$200 de margem de contribuição. E nós precisamos de 80 mil reais. Então, se a RBC vender 400 unidades em um mês, como cada unidade me dá 200 de margem de contribuição, eu vou ter 80 mil de margem de contribuição e eu vou estar operando no ponto de equilíbrio, com lucro zero. Com um único item, isso é fácil de calcular, né? Se cada unidade me dá R$200 de margem de contribuição, e eu preciso de 80 mil, quantas unidades eu tenho que vender? Eu tenho que vender 80 mil dividido por 200, ou seja, 400 unidades, 400 bicicletas. E quando a gente faz a DRE, com a abordagem da margem de contribuição, a gente vê que aqui o meu lucro é zero. E
a RBC vender mais uma bicicleta. Não 400, mas 401. Nesse caso, eu tenho esta DRE com margem de contribuição. Eu vendi uma bicicleta a mais. Qual foi meu lucro líquido? O equivalente à margem de contribuição que essa bicicleta a mais me proporcionou. Ok? Então, o que isso nos mostra? Que nós não precisamos preparar uma DRE para cada volume de vendas específico, para descobrir qual vai ser o lucro que eu vou ter com aquele volume de vendas. Se eu sei qual que é a margem de contribuição, eu sei quais são as minhas despesas fixas, meus custos fixos, ou seja, eu sei qual que é o meu ponto de equilíbrio, a única coisa que eu tenho que fazer é multiplicar o número de unidades vendidas acima do ponto de equilíbrio pela margem de contribuição por unidade. E, nesse caso, eu tenho o meu lucro para aquele volume de vendas específico. Aqui, se ela vender 430 bicicletas, ou seja, 30 bicicletas acima da margem de contribuição, o seu lucro operacional líquido será de 6.000, que é R$200 vezes 30 bicicletas. Agora, já que nós vimos em forma de DRE, como é que nós calculamos as relações de custo, volume e lucro na forma de equação? Vamos pegar aquela mesma DRE e escrevê-la sob forma de equação. Como é que ela fica? O meu lucro é o quê? São as vendas menos as minhas despesas variáveis, menos as minhas despesas fixas. Que é o que a gente fez aqui. Essa primeira parte, vendas menos despesas variáveis, é a minha margem de contribuição. E quando eu tiro as despesas fixas dessa margem de contribuição, eu tenho o meu lucro. Naquele exemplo onde ela vendeu 401 unidades, o que eu tenho aqui? Quais foram as minhas vendas? 401 unidades vezes 500. Quais foram as minhas despesas variáveis? 401 unidades vezes 300. Que a minha despesa variável é de R$300. Quais são as minhas despesas fixas? 80.000. Quanto que dá meu lucro? Fazendo a conta, 200.500 menos 120.300 menos 80.000, dá exatamente os meus R$200 que eu encontrei lá fazendo a DRE. Outra forma de escrever, quando a empresa tem somente um produto, nós temos que o lucro é igual a vendas menos despesas variáveis. O que são as vendas? Vendas pode ser escrita dessa forma, a quantidade vendida vezes o preço de venda por unidade. Ou seja, é Q vezes P.
As minhas despesas variáveis, como é que ele pode ser escrito? É a quantidade vendida vezes os meus custos ou despesas variáveis por unidade. Nós estamos chamando aqui de V, de variável, ou seja, despesas variáveis é o Q, quantidade, vezes as despesas variáveis unitárias, menos as despesas fixas. Então, meu lucro é P vezes Q, menos V vezes Q. Continuando isso aqui, e trazendo aquilo para as 401 unidades, nós chegamos no mesmo resultado, dos 200 reais de lucro. Muitas vezes é preferível que eu expresse isso em forma de margem de contribuição unitária. E o que é a margem de contribuição unitária? É simplesmente o preço de venda por unidade menos as despesas variáveis por unidade. Ou seja, é o P menos o V. Se eu reescrever a equação, colocando o Q em evidência, eu tenho que o meu lucro é igual à minha margem de contribuição unitária vezes a quantidade vendida menos as despesas fixas, que é exatamente aquilo que nós falamos ali atrás, simplesmente por dedução, por forma conceitual, e aqui está expresso sob a forma de equação. E se nós trouxermos essa fórmula para aquele nosso exemplo das 401 unidades, calculando em função da margem de contribuição unitária, nós vamos chegar também no mesmo resultado de 200. Então, aqui, com esse exemplo, essa parte, nós encerramos a primeira parte desse capítulo.